Oi, pessoal, bem-vindos ao Fluxo Atemporal. Meu nome é Sabine e a ideia da leitura de hoje é responder a pergunta: que trabalho espiritual eu estou realizando nesse momento? Então, essa leitura funciona de um jeito muito simples. Vocês vão ter 5 opções para escolher. Na verdade, vocês precisam escolher um número de 1 a 5. E aí é importante dizer que esses números já estão todos linkados lá embaixo, então se vocês quiserem pular direto para o número que interessa, você está ótimo. Mas se vocês recentemente têm observado sincronias, o número 1 tá aparecendo muito, ou vocês veem 111 ou 1111, enfim, né? 222, 2222, enfim, se tem algum número de 1 a 5 que está chamando a atenção de vocês especificamente nesse momento, então isso poderia ser um indício de que vocês precisam assistir a leitura desse número, né? Mas de qualquer maneira, se vocês quiserem pular direto para a parte da leitura do número que vocês já têm em mente, fiquem à vontade. Se vocês quiserem meditar um pouco mais também sobre isso, fiquem à vontade. Eu quero aproveitar, caso vocês ainda estejam aqui, ainda não tenham pulado direto para a leitura, para contar um pouco sobre as cartas que vão ser utilizadas nesse jogo, que são cartas do fluxo atemporal do naipe arado. Então, para falar um pouco sobre o fluxo atemporal, esse é um oráculo que eu canalizei em novembro do ano passado. Eu já jogo cartas desde cedo, desde os 12, 14 anos, né? Enfim, praticamente minha vida inteira, eu tenho 40 anos agora. E num momento muito especial do ano passado, em que eu tava num processo de realmente me aprofundar em questões espirituais da minha própria vida, eu recebi esse chamado para comprar papel colorido. E foi bem assim, foi numa tarde de novembro. Compra papel colorido, pega suas canetinhas, começa a colocar papel, começa a colocar, traçar coisas no papel, enfim, vai ouvindo que a coisa vai sair. E eu realmente não tinha ideia, nem quando eu traçava a primeira linha, de quais os desenhos ou quais narrativas, assim, qual simbologia ia aparecer naquele trabalho. Então, foi uma experiência muito forte para mim e é um oráculo que fala muito diretamente comigo. Eu, inclusive, acho que criar o próprio oráculo, caso você sinta vontade, sinta um chamado, sinta que, enfim, mesmo que você não entenda isso como um chamado, mas sinta isso como algo que pode te abrir possibilidades de comunicação consigo mesmo, eu acho que é uma atividade muito interessante. Nesse caso, eu realmente tinha a sensação de estar ouvindo o que precisava estar nas cartas. E aí, para falar um pouquinho mais especificamente sobre o naipe, né, seria o nome mais comum, mas eu entendo como ciclos. O ciclo que a gente vai usar nessa jogada eu preciso dar uma contextualizada em relação a como o oráculo é formado, né? Foi a partir desse oráculo que eu resolvi criar esse canal, porque eu percebi que havia mensagens, não que o tarô não as cubra, ou que outros oráculos não as cubram, mas mensagens que eu mesma teria mais condição de interpretar e de dizer para pessoas. Então achei que essas mensagens precisavam de alguma forma ganhar o mundo. Foi uma coisa que eu ouvi também. Mas esse oráculo especificamente, ele é dividido em 5 ciclos, ou 5 naipes, né? E cada naipe tem 5 cartas, então ele tem 25 cartas no total. Esse naipe que a gente vai usar hoje, que é o do arado, ele fala justamente sobre a questão que a gente vai investigar aqui hoje, que é a questão de como a gente também trabalha espiritualmente durante as nossas vidas e como é difícil às vezes acessar o tipo específico de trabalho espiritual que você está fazendo num determinado momento. Então, é comum, quando a gente pensa na palavra trabalho, né? Pelo menos eu imagino que seja, que a gente imagine agendas, objetivos a alcançar no futuro, o que tem mais a ver com as nossas habilidades, o que tem menos a ver com as nossas habilidades. Dependendo de qual é a sua área profissional, você também já consegue visualizar o trabalho intelectual como um tipo de trabalho. Embora isso dê uma série de problemas para quem é artista, para quem é escritor como eu, parece que pensar, conceber uma coisa, conceber uma narrativa não é trabalho, muita gente nem é paga por isso, né? Mas de maneira geral são coisas que a gente já consegue ver. Um pouco mais difícil, me parece, de chamar de trabalho, de reconhecer como trabalho, são as questões internas, se você preferir, ou espirituais com as quais a gente está lidando. Isso realmente não importa
enfim, nisso realmente não importa qual seja a sua crença espiritual. Se você segue uma religião ou outra, se você acredita em Deus, ou numa deusa, ou entidades, ou... Enfim, não importa como você povoe ou com quem você se relacione quando você pensa num plano superior, ou nem mesmo, na verdade, se você não pensa em termos de plano superior, mas você pensa em termos de questões que você tem que lidar consigo mesmo, né? É difícil acessar o tipo de trabalho que a gente está fazendo, que é pra gente, é pro nosso caminho, é pra nossa jornada. Então, esse naipe especificamente, se vocês olharem, ele é marcado por uma representação de arado. E depois aparecem narrativas no verso da carta, né? Que são as narrativas que vão dar as nossas respostas, digamos assim, aqui hoje. E por que um arado? Um arado, essa simbologia é muito forte, né? Ela está trazendo justamente essa conexão entre coisas que parecem mais subjetivas e espirituais e a necessidade de trabalhá-las, né? O arado, esse naipe, fala pra gente sobre momentos em que a gente precisa meio que colocar algum aspecto da nossa subjetividade em ordem, pode ser a nossa mente, pode ser o nosso coração, pode ser a nossa sensação de perspectiva mais ampla, de que não estamos sozinhos nesse universo, de que não estamos, né, pode ser alguma coisa assim, mas a mensagem mais importante que esse naipe ou esse ciclo trazem é a importância de também considerar isso um trabalho, ou seja, uma coisa que gasta energia. Vou dar um exemplo bem concreto para ver se a noção fica mais evidente. Por exemplo, se você acorda 7 horas da manhã, você sabe exatamente o que você tem que fazer no dia, né? Enfim, pode ser que não, mas a tendência é que a gente saiba, bom, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que falar com essa pessoa, eu tenho que fazer não sei quantas atividades pro meu trabalho, eu tenho que, né? Quando se trata do trabalho de, por exemplo, dar conta de emoções que estão surgindo pela primeira vez ou emoções que estão voltando do passado, dar conta de um processo em que a gente percebe que a gente tem responsabilidade, né, pelo tipo de resultado que a gente está obtendo, mas um processo mais subjetivo, por exemplo, quando você chega aquelas questões assim, nossa, eu tô passando por uma fase em que eu tô tão reservada que eu não tô me dando chance de me relacionar com outras pessoas, por exemplo, né? Em que momento você trabalha esse estar reservado e querer, de repente, ser um pouco mais aberto, né, às possibilidades, às relações a outras pessoas? Em que momento? Você coloca isso na agenda? Você realmente planeja a melhoria, entre aspas, individual? Você planeja um tempo até para acessar como é que é esse processo? Se você está vivenciando uma grande tristeza ou mesmo uma grande alegria, existe um tempo? Isso é um trabalho? Porque gastar energia a gente sabe que gasta, mas muitas vezes a gente só considera como trabalho o pagar de contas, o fazer o exercício de todo dia, o fazer a comida, esse tipo de coisa. Então, ao trazer essa imagem, né, essa simbologia do arado aqui, as narrativas dessas cartas específicas nesse ciclo do oráculo estão falando sobre a importância de entender que a gente faz diferentes níveis de trabalho e que todos precisam ser tratados, quiçá agendados na nossa rotina. Não se trata apenas e nem assim, não se trata apenas de trabalho concreto, né, digamos assim, que a gente entende por trabalho, e também não se trata apenas do trabalho que a nossa religião requer, né, uma cerimônia, uma oferenda e tal. Tem um trabalho que é muito individual e que requer tempo e requer meditação, que é lidar com as nossas próprias coisas, né? E não necessariamente fazer uma cerimônia, etc., vai ajudar a lidar com as nossas próprias coisas. Claro que a gente sempre pode entregar. E em alguns momentos o trabalho é justamente entregar. Mas até quando você fala assim, eu tô com um problema muito sério, eu vou entregar para Deus, eu vou entregar pro espírito, eu vou entregar para uma entidade, etc., muitas vezes o próprio fato de se dar permissão de entregar já é um trabalho, entende? Então, esse ciclo especificamente, as cartas que a gente vai usar aqui hoje, falam sobre esse tipo de trabalho. E aí, bom, sem adiar mais, caso você tenha escolhido o número 1, vou começar com a leitura correspondente ao número 1, que traz essa carta aqui. É a carta do hoje.
Bom, se vocês olharem para a carta do hoje, vocês vão ver uma mulher. Essa mulher tem o terceiro olho marcado, né? O chakra que geralmente é representado pelo roxo, né? O chakra que tem a ver com a intuição. E, enfim, e ela tá sorrindo e tem uma venda. Então, o que essa simbologia traz e como é que ela responde a pergunta: o que você precisa trabalhar, o que você está trabalhando espiritualmente nesse momento? Bom, em primeiro lugar, ela fala sobre a importância e a dificuldade que às vezes é a gente se sentir protegido. O que significa se sentir protegido? A sentença a frase da carta diz: sigo cuidada, né? Às vezes é muito complicado pra gente, e eu acredito que esse seja o seu momento, se você escolheu essa opção. Às vezes é muito complicado pra gente entender que o que acontece na nossa vida, ou pelo menos partir dessa perspectiva, mas enfim, entender que o que acontece na nossa vida está ali por um motivo. Bem complicada essa frase, bem complicada essa noção em habitar esse espaço de que sigo cuidada, porque para eu me sentir cuidada, eu tenho que sentir que o que está acontecendo na minha vida tem motivo, né? Mas é bem complicado isso, quando a gente pensa em todo tipo de injustiça social, a gente pensa no fato de que a gente não escolheu muitas das coisas que estão acontecendo com a gente, e que se a gente entrar numa onda de que a gente realmente escolheu, né, o que está acontecendo, pode ser que a gente passe a mão na cabeça de uma série de pessoas. Pode ser que a gente... Desculpa. Pode ser que a gente entre numa de realmente achar que a culpa é toda nossa. Mas quando a carta traz essa venda, na verdade, ela tá falando de um processo bastante diferente. Não é um processo em que, bom, eu tô protegida, então tudo que tá acontecendo comigo, de alguma forma eu quis, por pior que seja. Não, não é isso. Essa carta está falando sobre a importância de, mesmo que você não acredite em reencarnações, mesmo que você não acredite em contratos feitos antes de chegar a essa vida, mesmo que você não acredite em nenhuma dessas explicações, você entenda que existe apenas uma vida para ser vivida e é a que se apresenta no presente. E toda vez que você não aceita o que está acontecendo como parte da sua vida, toda vez que você entra num processo de futurização ou de nostalgia, em que parece que isso tem que acabar para que no futuro você possa viver a sua vida, ou parece que você já viveu dias melhores, ou parece que isso está acontecendo porque, enfim, complete a lacuna com alguma coisa do passado. Toda vez que você entra nessa coisa da nostalgia ou futurização, projeção, você acaba perdendo um pedaço da sua vida, que é o pedaço do dia de hoje, que é de realmente encarar o que está acontecendo hoje. Então, mais importante do que qualquer explicação que eu possa dar de, não, você fez um contrato, isso é uma missão, isso é karma, seja lá o que for, isso tudo pode até ser verdade, mas nesse momento, o trabalho espiritual que está sendo requerido de você e pelo qual você está passando bom, isso que eu tô vivendo hoje precisa ser encarado. Não importa o que o futuro vai me trazer. Eu preciso encarar as coisas à medida que elas entrem em contato comigo, que elas reajam comigo. Porque se eu reajo a partir de qualquer noção de passado ou a partir de qualquer noção de futuro, do que eu desejo para o futuro, na verdade eu posso criar mais fricção entre o que está acontecendo agora aqui no presente e o que eu desejo para mim mesmo. Entende? Esse negócio da fricção também é interessante nessa carta, porque essa mulher tá vendada. Isso não significa que ela seja inconsequente, irresponsável. Desculpa pelo barulho, mas parece que, apesar de ser noite, os meus vizinhos estão um pouco animados demais. Enfim, gritando. Mas o fato dessa mulher aqui estar vendada não significa que ela seja irresponsável, não significa que ela não tenha planos, não significa... Esse simbolismo está trazendo a seguinte noção: toda vez que uma coisa entra em contato com o meu corpo direto, porque eu não consigo ver, né? Eu não consigo ver como é que vai ser o meu futuro e eu também não estou preocupada em olhar para trás e ver o meu passado. Não, eu estou preocupada com o que entra em contato direto com o meu corpo e como isso me afeta. Toda vez que eu coloco a minha energia em lidar com isso,
A única opção que eu tenho praticamente é dizer, bom, essa é a minha vida. Não importa se eu escolhi ou se eu não escolhi. E existe um motivo para isso estar acontecendo. Não importa se o motivo é justo ou se o motivo é injusto. Então, com a frase eu sigo cuidada, a ideia é que existe um outro plano, né? E aí você pode chamar do que quiser. E esse outro plano percebe, tem a sensação, tem a condição, quando você está em contato com ele, de perceber a sua vida a partir de uma perspectiva mais ampla. Nesse momento, você não tem condição de perceber sua perspectiva de uma maneira mais ampla, mas você pode sim se sentir cuidade, no sentido de que eu tô viva, eu tô aqui, eu tô vivendo essa experiência, e se eu pensar em passado, se eu pensar em futuro, eu tô complicando a minha própria o meu próprio desenvolvimento nesse momento. Então essa carta fala muito sobre estar no presente. É importante também entender a noção de fricção, né? Como resistência. Eu não tô falando de movimentos de resistência, pessoas que lutam por seus valores, por suas causas. Não tem nada a ver com isso. Admiro muito todos esses movimentos também. Me considero uma pessoa que tá na resistência, na contracultura, enfim, o que você quiser chamar. Mas eu tô falando de como você sente isso como indivíduo. Se todo dia você acorda e olha ao redor e não vê nada ali que você chame de sua vida, você sente que não só não é a sua vida, como você não se sente cuidade, quer dizer, você não sente que aquela vida ali, aquilo que tá acontecendo, por melhor ou pior que seja, faz parte de alguma composição maior, ou seja, caso você fosse um passarinho e conseguisse ver isso de cima, de outra perspectiva, você entenderia por que os elementos estão da maneira que estão, e você entenderia que não é culpa sua, ou talvez não seja pessoal da maneira que você está imaginando, porque mesmo que uma pessoa de fato te ataque, essa pessoa te ataca com séculos de histórias nas costas que você desconhece, né? Séculos de história. Eu não tô nem falando de perdoar a pessoa, não. Eu tô falando de recuperar o poder sobre o seu momento presente. É saber que se você fosse um passarinho que pudesse sobrevoar a sua própria vida, você entenderia as conexões. Muitas vezes, uma coisa que prende a gente, em termos de confiança numa perspectiva mais ampla em relação à nossa vida, a ponto da gente conseguir seguir, mesmo que a gente esteja se sentindo vendado, sem noção de como é o futuro, né? Às vezes o que atrapalha nisso tudo é que a gente se sente culpado, se sente responsável de alguma forma, né? Então, se você tá sentindo que, enfim, geralmente pode não aparecer como culpa, pode aparecer como eu não fiz o suficiente, eu tenho que contra-atacar. Bom, enfim, uma coisa é uma pessoa que diz assim, eu não concordo com isso que está acontecendo. Então eu vou montar um movimento social, eu vou me expor nas redes, eu vou falar exatamente o que eu tô pensando como uma forma de contribuir para essa mudança, né? Pode fazer o que você quiser fazer em relação a isso. Outra coisa é eu fazer isso porque eu sinto que não tenho outra alternativa. Fazer isso passando por cima da minha própria vida e do meu próprio autocuidado. Fazer isso independentemente de quais sejam meus sonhos e planos, independentemente de como eu mesmo me vejo, né? É bem diferente de sentir a vida roubada, de alguma forma, né? Então essa carta fala sobre a importância da gente ter um trabalho cuidado e direcionado, a confiança no próprio estar vivo e no nosso próprio presente. Pensa, mesmo que você vai pensar logicamente sobre isso e não inclua nenhuma crença espiritual, existe um lado muito prático da vida que isso é o que eu tenho agora, é o que é possível para hoje. E se isso é o que é possível para hoje, eu não vou jogar fora. Eu não vou jogar fora, eu não vou desvalorizar, eu não vou temer não saber o que vem à frente. Eu vou me centrar nesse presente aqui. Eu vou plantar meus pés nesse presente e eu vou aproveitar qualquer chance que me deem de ser feliz, de estar viva, nem que seja para sentir raiva, nem que seja para passar por uma humilhação, nem que seja, mas o mais importante é ter um plano que é mais básico aí e que é muito relacionado ao trabalho espiritual, ao trabalho de base de arar a terra.
para poder para poder construir voos maiores, digamos assim, que é o trabalho de olhar ao redor e dizer, gente, isso é o que eu tenho agora. Então, com toda a injustiça, com tudo que pode ter acontecido comigo e com tudo que eu ainda não sei, eu vou seguir, né? Então, essa carta aqui, caso você tenha escolhido o número 1, e é muito apropriado o número 1, porque se você pensar em tarô, vai falar do mágico, né? Do mago, que é o início de processo, é o poder de manifestação. Você escolhe o número 1 e você recebe essa pessoa aqui, nesse oráculo, que é uma pessoa que entende, que mesmo não entendendo tudo, pode seguir. Não só pode seguir, como deve seguir. Porque a pior coisa que pode acontecer é eu não entender tudo, ou não concordar com tudo, ou não, enfim, não estar em sintonia com o meu momento presente e acabar perdendo dias valiosos da minha própria vida, tá? Então, normalmente, é como eu falei, se você pulou a introdução e a explicação sobre esse ciclo, né, esse naipe do oráculo, normalmente a gente não considera estar no presente como um trabalho, mas esse ciclo fala justamente sobre isso, a importância de realmente planejar, dar atenção para isso, colocar marcadores ao redor na sua casa, tipo, estou no presente, estou hoje, essa é a minha vida, amo minha vida do jeito que ela é, sabe? De se centrar e de se colocar nas atividades que precisam ser feitas, porque não vai adiantar brigar com o que de fato é. Corre o risco de a gente entrar numa ilusão, que pode ser uma ilusão nostálgica ou uma ilusão de só quando o futuro vier, né? Se isso acontecer, aí eu começo a viver minha vida. Esse é o seu trabalho espiritual no momento, se colocar no momento presente. E é um trabalho, é importante também saber que é um trabalho, é uma coisa que requer dedicação, uma coisa que não acontece assim. Porque agora você sabe, tá bom, agora eu já sei. Não, requer prática. Porque o nosso corpo, enfim, e muito do que a gente vê na sociedade, como a sociedade está organizada, não está preparado para viver no momento presente. A gente tem mais situações que nos colocam com medo do futuro, nostálgicos em relação ao passado, né? Mesmo que seja um medo muito imediato, muita gente vive nesse estado e compreensivelmente, né, nesse estado de se sentir eternamente, de estar eternamente na defensiva, porque se sente eternamente muito perto de um ataque, né, de qualquer nível de ataque que você possa imaginar. Me fugiu a palavra agora para isso, mas enfim, o trabalho seria conseguir desconstruir essa vida em que a gente se sente tão acuado, tão desesperadamente violentado, tão com tantos medos, né? Em relação ao futuro, medos de que o passado se repita, conseguir desconstruir isso a ponto de que a pior injustiça não fosse cometida, que é a injustiça de, por estar com medo de uma coisa que ainda não aconteceu, não vivo o meu presente. E isso é muito difícil. Então esse é o momento em que você precisa de muita energia, precisa se tratar muito bem. E às vezes é importante só a gente entender que é isso que está acontecendo, porque às vezes parece que no mundo, no resto das coisas que são consideradas trabalho real, a gente não está fazendo tanta coisa. De repente, sei lá, você tá trabalhando menos, de repente você... E aí você não sabe por que tá tão cansado. Você tá cansado porque você tá querendo encontrar uma outra forma de existir no mundo. Encontrar uma forma de existir no mundo em que você seja capaz de confiar no processo. Capaz de dizer, sigo, cuidado, né? Capaz de seguir mesmo que o futuro esteja completamente fora de alcance, fora da área de cobertura ou desligado, tá? Bom, essa é a mensagem que eu tenho pra vocês. Se vocês gostaram, por favor, deixa um joinha, curte o canal, comenta. Principalmente comentários, eu adoro comentários. Eu gosto de saber o que vocês... não só o que vocês acharam da leitura, mas também se a leitura ressoou com a vida de vocês, se vocês acham que trouxe alguma coisa pro momento de vocês, tá bom? Agora eu vou passar pro número 2. Então, se você escolheu o número 2, a carta que eu tenho aqui pra vocês é notícias.
Eu adoro essa carta, né? A gente está perguntando aqui qual é o trabalho espiritual a que você está se dedicando ou precisa se dedicar nesse momento. E eu tenho uma carta aqui que é bem direta no significado. É uma pessoa lendo um jornal com uma xícara de café super dimensionada, né? Ou seja, tá super atenta, super energizada ao jornal que ela tá lendo. Tem aqui uma indicação de sons vindo também, um biscoitinho, enfim, né? E a frase dessa carta diz: o universo manda sinais e eu me informo. Então, de que essa carta tá falando? Essa carta tá falando de um momento de processo em que o seu trabalho é começar a prestar mais atenção aos sinais, sincronias, aos ritmos do universo. Isso pode se aplicar a milhares de situações, mas fato é que o seu trabalho agora é começar a se abrir para perspectivas não diretamente lógicas e não comunicadas, às vezes, da maneira mais direta, em relação ao que precisa ser feito ou ao que está acontecendo, né? Por exemplo, se você já escolheu o número 2, porque você tem observado que o número 2 tem aparecido muito na sua vida, tá aí um processo de ouvir os sinais, de tentar ler os sinais como se eles estivessem, como se você recebesse a newsletter, como se você recebesse o jornal na sua casa todo dia, né? Se você, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo foi, eu comecei a ter passarinhos cada vez mais próximos de mim, depois isso acabou completamente. E aí passarinhos, até que um passarinho pousou nas minhas costas quando eu estava sentada aqui na frente de casa e não queria sair, eu balançava assim, ele não queria sair, mesmo depois que eu consegui tirar ele das minhas costas, ele continuou do meu lado. Então esses passarinhos diversos, eles tinham um significado naquele momento, eles estavam tentando me dizer alguma coisa, né? Prestar atenção nesse tipo de sinal, nesse tipo de sincronia. Se você está escrevendo alguma coisa e de repente uma música te lembra da escrita, pode ser que na letra dessa música exista alguma coisa que pode te ajudar a avançar com o processo de escrita. Ou pode ser que ouvindo a música você consiga produzir de uma forma mais fluida. E vários outros níveis de consciência, de coincidências, melhor dizendo, né? Que a gente às vezes joga no campo da coincidência e não percebe como sincronia. A diferença entre coincidência e sincronia é que quando você pensa como coincidência, você está falando, é o acaso, isso podia ter acontecido ou não, isso não necessariamente está me trazendo uma mensagem. Quando você já começa a observar como sincronia, uma coisa muito interessante que acontece é que realmente não importa se você acredita que é Deus que está te mandando esses sinais, se você acredita que é uma entidade, se você acredita que faz parte do seu karma, do seu destino, não importa. Aliás, esse naipe aqui, caso vocês tenham perdido a introdução ou pulado, que é o naipe do arado, né? Fala sobre coisas muito concretas, coisas que todo mundo precisa fazer em algum nível na vida, em algum ponto na vida, independentemente de crença religiosa, de prática espiritual, não importa. Isso acontece na vida da gente. Esses temas são coisas que acontecem. Então a sua crença não afeta muito, né? É claro que a sua crença particular pode te ajudar a explicar melhor por que essas coincidências, entre aspas, estão acontecendo e explicar um pouco melhor por que elas podem ser entendidas como sincronias ou como mensagens, como sinais. Mas realmente não importa, porque qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não acredite que existe um outro plano, que acredita que existe só o que a gente está experimentando no nosso corpo, já passou por uma experiência de ter coincidências que de fato ajudam. Né? Que bom que isso estava aqui, agora eu posso continuar com o meu trabalho. Que bom que ela me disse isso, porque me lembrou que eu tinha que fazer aquilo. Então, esse momento da sua vida, o seu trabalho espiritual nesse momento, é prestar atenção a essas coincidências, ou melhor dizendo, sincronias. Uma outra coisa que fala aqui está diretamente relacionada ao corpo, porque como o naipe é do arado, né? Ele está falando de um tipo de trabalho espiritual que é muito enraizado, muito centrado no físico, né? Então, um outro tipo de ouvir as notícias do universo é esse tipo de escuta em que a gente busca escutar o próprio corpo. Por exemplo, se você menstrua, né? Entender os processos desse ciclo menstrual, por exemplo. Isso pode parecer uma coisa super simples, mas em geral, pelo menos as pessoas que eu conheço e o que eu tenho lido, dão pouquíssima atenção
a como o ciclo menstrual afeta a nossa postura no mundo e até questões de quando seria melhor fazer uma coisa e quando seria melhor, enfim, pior fazer uma coisa, né? Assim, não, no primeiro dia da menstruação, dando um exemplo mesmo, no primeiro dia da menstruação, eu preciso me cuidar, eu preciso me cuidar. Então, a energia cai muito, é uma energia pra dentro, enfim. E também tem várias explicações pra isso. Mas o que essa carta especificamente está falando, dentro desse exemplo, nossa, quanto tempo a gente passa na nossa vida, caso a gente menstrue, sem pensar sobre isso. Ou entendendo isso, que na verdade é um ciclo que se repete todo mês, apenas como um problema, uma coisa a ser solucionada, uma coisa a ser vencida. E não como uma coisa que faz parte da nossa experiência. E aí você pode extrapolar isso para vários ciclos diferentes. Ciclos hormonais que às vezes a gente nunca percebe. Coisas que o corpo fala, né? Minha pele tá ressecada, obviamente eu preciso de mais água, né? Enfim, várias outras coisas que podem acontecer e que também são sinais e que são muito enraizados no nosso próprio corpo. A gente não vive numa sociedade em que ouvir esses sinais é considerado uma prioridade. A menos que você já tenha ficado doente, a menos que você já esteja num tipo de processo terapêutico que geralmente só começa depois que algum desequilíbrio já começou a se manifestar. Mas é difícil a gente pensar do ponto de vista de, nossa, se eu encaro isso como um problema, porque é assim que eu tô aprendendo aqui nessa sociedade, eu tô deixando de lado uma parte muito importante dos sinais que eu recebo e da experiência que eu poderia ter aqui nesse mundo. Porque faz parte da minha experiência, por exemplo, menstruar, né? Então por que eu não me relacionaria com isso? Entende? Enfim, o relacionamento pode ser mais ou menos difícil, mas isso também é um sinal. Então, essa frase aqui é muito interessante quando ela diz o universo manda sinais e eu me informo. Ela está dizendo que o seu trabalho nesse momento é entender que isso de fato é informação. Porque de repente, até esse momento, você vinha dizendo, não, gente, só coincidência. Não, gente, isso aí acontece com qualquer um, mas não necessariamente eu vou me basear nisso. Né? Isso pode falar tanto de ciclos do corpo, quanto ciclos de repetições na sua vida, coisas que se repetem e dão sempre o mesmo resultado, mas você sabe que não acontece para todo mundo assim, né? Quanto a essas sincronias, né? Tudo isso, na verdade, é um processo muito sincrônico, não está se repetindo à toa, né? Enfim, uma coisa que está sempre na sua vida é uma coisa com que você precisa lidar, não importa se você gosta disso ou não. Então, essa carta fala sobre um momento em que você começa a perceber que isso é informação. Que você tem como, não só tem como, enfim, precisa incluir isso na sua vida. Quando você faz os seus planejamentos, quando você pensa sobre o seu dia, quando você pensa, enfim, sobre qualquer coisa que você queira projetar na sua vida ou projetar para o futuro, tá? Aí você pode me dizer, tá, mas aí, enfim, eu trabalho, sabe, de 9 às 9, eu trabalho de 7 da manhã até às 11 da noite, como eu já trabalhei várias vezes, né, na vida, e não tem como eu ficar pensando em ciclos, como eu ficar pensando em... Tá, tudo bem, mas você trabalhar de 7 da manhã às 11 da noite é um ciclo. Uma pessoa que realmente trabalha tanto, em geral, consegue perceber o que isso faz com ela e consegue se safar prestando mais atenção às coisas que estão acontecendo ao redor e às vezes até aos pequenos espaços que tem para se reorganizar, para dormir, né? Eu lembro que quando eu trabalhava assim, eu dormia muito assim, em qualquer canto, que ninguém pudesse me ver assim, eu vou dormir uma horinha aqui, porque senão não tinha dia seguinte. Eu não tô dizendo que essa é uma situação ideal, eu tô dizendo que não importa a situação, observar os próprios ciclos e ouvir as sincronias que estão por aí espalhadas pela experiência, para nos ajudar, para facilitar, não importa quão pesado esteja o nosso momento, isso faz parte do trabalho espiritual. E é um trabalho difícil, porque se a sua mente estiver muito programada para uma visão de mundo em que tudo é causa e consequência, mas precisa de provas materiais, né? Talvez essas sincronias fiquem muito fora do que você consideraria informação. E essa carta está dizendo justamente que nesse momento é importante você considerar informação, se abrir um pouco para receber informação de outros âmbitos.
enfim, informações que não necessariamente são o tipo de informação que a gente recebe como matéria na escola. Considerar o universo a sua matéria e as coisas que vão acontecendo no seu dia a dia a sua matéria. Para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras é mais difícil. Mas de qualquer maneira é o desafio que aparece para você aqui agora. E é trabalho, e gasta energia, e não acontece de uma hora para outra. Então, e muitas vezes a gente acha bobo, porque acha que é subjetivo demais, mas não é nada bobo, e é justamente o trabalho que tá aparecendo aqui para você se concentrar nesse momento, tá bom? Bom, então eu espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, por favor, deixa um joinha, marca aí para se inscrever, e principalmente, eu tô dizendo isso agora no final de todos os vídeos, deixa alguma coisa nos comentários em relação a se a leitura ressoou, se foi legal para vocês ou se não. E compartilha a sua experiência. De repente eu posso até ajudar mais respondendo aos comentários. Vou fazer um esforço para responder a todos os comentários. Porque, de repente, ouvi, eu acho que tem a ver comigo, mas eu não sei exatamente como, a minha situação é tal, tal e tal. E aí, de repente, eu posso ajudar um pouco mais, de maneira um pouco mais personalizada, tá bom? Bom, é isso. E se vocês escolheram o número 3, eu tô passando para a leitura de número 3, que traz a carta A Cabeça Raiz, que é uma carta com a qual eu me identifico muito, eu amo essa carta. Bom, se vocês olharem aqui, a história dessa carta é a seguinte: é uma mulher que se plantou no solo, que lembra muito a simbologia do enforcado, né? É uma mulher que se plantou de cabeça no solo. E aí o cabelo dela engrossou a ponto de virar raiz. Ela tá enraizada na cabeça dela. E plantou flores ao redor da própria cabeça para não só para celebrar o que ela conseguiu fazer, tendo uma cabeça plantada no próprio jardim, ou seja, uma cabeça, né, é uma imagem de uma cabeça sóbria, uma cabeça cujos pensamentos funcionam para aquela pessoa, mas não apenas para celebrar ter chegado a esse momento, mas também para demarcar os limites entre os pensamentos, a missão, as coisas que ela quer seguir no mundo, na vida, e outras pessoas, outras influências que de repente não estão na mesma sinergia, não querem seguir no mesmo caminho que ela. Ela botou essas flores aqui justamente porque o que não é flor vai ficar do lado de fora, mas a flor depende do que cada um gosta, né? Então, de repente, essa flor pode falar de milhões de coisas, de milhões de missões, de milhões de questões na vida, mas ela vai, planta a cabeça na terra, o cabelo vira uma raiz, né, dessa árvore que ela virou. Ela planta flores para delimitar o espaço, meio que o espaço em que é permitido que influências que sejam negativas para esse processo cheguem, e por causa disso, o corpo dela desenvolveu uma série de ramificações, o que aponta, nesse caso, o fato de que ela agora tem mais possibilidades de atuação. O nome da carta é a Cabeça Raiz, e a frase é: minha mente funciona a meu favor. Então, de que essa carta tá falando, né? Pode parecer que não é um trabalho. E isso é um dos problemas, é o maior problema de todas as cartas desse ciclo. Acho que é a coisa que eu tenho mais dificuldade de explicar. Que é o seguinte: não é porque um trabalho é subjetivo, não é porque um trabalho é espiritual, não é porque um trabalho lida com pensamentos, com coisas abstratas, que não seja um trabalho. Caso você tenha pulado a introdução, eu disse na introdução que artistas, criadores, pessoas que contam histórias, muitas vezes tem problemas, porque aquilo, como é abstrato, como não é, não sei, fazer uma comida, por exemplo, não é considerado trabalho, mas é trabalho e gasta energia, independentemente de como você encare essa questão de autores criativos terem que ser pagos. Uma coisa que todo mundo sabe é que organizar uma casa dá trabalho, não é só porque você vai pegar e tirar o pó como eu tiro dessas estantes. É porque você tem que organizar em que tempo que você vai fazer isso, qual é a melhor forma de fazer isso, quanto mais experiência, mais você tem estratégias e formas de fazer que, sei lá, vão ficando, pra mim, pelo menos assim, vai ficando cada vez mais rápido, vai ficando cada vez mais tranquilo, não preciso me dedicar a isso o dia inteiro, e também tenho mais, acabo me divertindo mais no processo de cuidar das coisas que precisam ser cuidadas. Então, não é porque não é concreto que não é trabalho. Todo trabalho de organização, de pensamento, de sistematização, de estudo é trabalho. E aí essa carta tá falando sobre plantar a sua mente em alguma coisa que você considere
que seja a sua missão, a sua palavra de força, aquilo que você gostaria de defender no mundo, aquilo que te toca ser e defender, ou defender sendo, né? Vamos dizer que, por exemplo, a sua palavra, ou a sua questão, o seu tema, tenha algo a ver com, não sei, tem algo a ver com empoderamento, né? Que é uma palavra que tem sido muito usada. Existem várias críticas em relação ao uso dessa palavra, mas essa é a palavra que ecoa com você. É isso que você quer fazer, mesmo que não seja da forma que todo mundo tem feito. Ok. Uma coisa é você dizer isso, anotar num caderno e tal. Outra coisa é você criar um espaço mental em que as ideias que passam pela sua mente, elas estão todas passando pelo filtro do empoderamento ou não empoderamento. Porque você decidiu que vai colocar energia em se transformar numa representação daquela palavra. E a palavra pode ser qualquer coisa, na verdade. Pode ser paz, pode ser amor. Ou você pode começar agora com empoderamento e terminar em amor. Você pode, não sei, você pode começar com empoderamento e terminar em proteção. Mas enfim, o que você defende nessa vida? Não é porque você decidiu que você vai defender esses direitos a partir de agora que de repente você tem tudo pronto. E muita gente se assusta quando percebe que realmente não tem nada pronto. Vai começar aí um processo de aprendizagem, vai começar aí um processo de ajuste de condutas, e que não existe manual para isso, porque você vai ter que escolher as brigas que você vai efetivamente, em que você efetivamente vai se engajar no dia a dia, né? Não é porque de repente você é feminista que você vai começar a colocar a mesma intensidade de energia em todo o machismo que você vê ao seu redor, porque você simplesmente não viveria. Você precisa escolher as suas brigas. Então, essa carta aqui fala do processo em que você enraiza um valor, enraiza uma direção, enraiza uma palavra força, se você, né, tentando facilitar a explicação. Mas enraiza aquilo que você quer defender, aquilo que você quer representar no mundo, e enraiza em termos de pensamentos. Tá, como é que esse processo todo parece muito abstrato, mas na verdade ele é muito objetivo e é uma coisa de pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque primeiro, você vai ter que criar esse espaço aqui, que é um espaço é como se fosse uma cúpula de proteção, ou até melhor, um cofre dentro da sua cabeça, um espaço, uma limitação de pensamentos em que, enfim, um limite para pensamentos em que existe uma área bem segura, um cofre mesmo, a que você sempre pode recorrer para voltar às raízes do pensamento que te ajuda, para voltar às raízes daquilo que você quer defender. Então, por exemplo, se a sua palavra é empoderamento, isso não significa, porque você decidiu isso, que todos os pensamentos que passam agora na sua cabeça são empoderados, digamos assim, né? Então, meditação, concentração, afirmações, não importa o método que você vai escolher, mas tem que ter um pedacinho da sua cabeça que consegue reconhecer, não, esses são os pensamentos que funcionam para mim, por decisão mesmo. Eu não vou ter, eu continuo tendo outros tipos de pensamento que não são necessariamente o que eu definiria como empoderados, mas não vou dar atenção para eles, ou vou saber, não, essas são as pessoas que estão contra, como se os seus pensamentos fossem pessoas, digamos assim. Não, esses são os contra, esses são as pessoas que, enfim, não importa. Esses são os pensamentos que eu tenho que cultivar. Então, como cultiva? Meditando, escrevendo, criando obras que reforçam isso no mundo, podem ser obras artísticas ou não, enfim, coisas que vão fazendo com que esses pensamentos soem mais alto na tua cabeça do que os pensamentos, enfim, em geral, que você tinha antes. Não se trata nem de parar de ter pensamento negativo e começar a ter pensamentos positivos, porque alguns pensamentos negativos vão estar relacionados à sua carta, à sua causa, digamos, né? Melhor dizendo. Mas se trata de ver que tipo de pensamento que serve para aquilo que você quer manifestar no mundo e que tipo de pensamento não serve, que tipo de pensamento não é seu. Porque se você for parar para pensar, na nossa mente rola muita coisa. A gente tem muita informação, né?
recebe muita informação da mídia o tempo todo, a gente está o tempo todo, enfim, muita gente está o tempo todo no celular, mesmo que não esteja, é muito mais informação hoje do que há 10 anos atrás, ao nosso redor, e pessoas falando, e amizades, etc. Tem muitos pensamentos que a gente tem que processar simplesmente porque esteve em contato com eles e que não necessariamente fazem nenhum favor pra gente, que não necessariamente estão dentro da nossa, daquilo que a gente quer defender, do nosso próprio controle, né? São pensamentos que são herdados por aí, herdados de um jeito muito fácil, basta ligar a televisão, basta, enfim, ler alguma coisa, passando assim pela rede social e você já tem um negócio ali pra se agarrar, né? Então, assim, claro que uma coisa interessante nesse processo pode ser pensar numa dieta, não só em termos de dieta alimentar, mas numa dieta, pensar na sua dieta de entrada de informações, né? O que realmente me ajuda a me colocar nesse lugar e criando esse espaço de proteção mental a que eu sempre posso recorrer e, né, eu posso simplesmente fechar os olhos ou escrever, fazer alguma coisa assim mais centrada em mim mesma, eu vou saber, não, esses são os pensamentos que funcionam, né? Mas essa é só uma parte do processo. Descobrir que pensamentos estão alinhados. É importante nesse processo entender que é uma escolha e que aquilo a que você se dedica, aquilo que você defende pode mudar ao longo do tempo, né? Mas é uma escolha. Quanto mais você julga, esse pensamento é negativo, esse pensamento é positivo, isso aqui, que vergonha que eu tenho de pensar isso, não. Quanto mais você julga, menos você avança nesse sentido, porque não se trata de ser negativo e positivo. Quando a gente está falando de organização mental, como essa carta aqui sugere, se trata de perceber que a mente é algo que precisa funcionar a meu favor. A mente é minha, entre muitas aspas, né? A mente pode estar sendo ocupada por várias outras coisas, mas eu preciso dar uma limpada aqui, isso precisa funcionar para mim. Eu nunca vou conseguir impedir a minha mente de ter um certo espaço, sei lá, 30%, ocupado pelas coisas que eu vou processando ao longo do dia, que de repente aparecem no meu sonho configuradas para me ajudar a processar também. Mas, sei lá, 70%, 80% precisam ser voltados para coisas que funcionam para mim. E é esse o trabalho espiritual que você está fazendo agora. É esse filtro que você está criando. Só que é só a primeira parte. Descobrir essa palavra, ou isso que você defende, ou isso que você quer ser, e começar a organizar a sua mente de uma forma que funcione para você. A segunda parte, que é um pouco mais complicada, é de fato implementar esses limites que você acabou de construir. Porque construir esses limites dentro de casa, sem interação com ninguém, no seu processo de meditação, já é difícil o suficiente, né? Entender como é que você vai mudar a sua relação com pensamentos intrusos e começar a achar, eles estão aqui, mas eles não me servem, então não vou dar atenção, sabe? Vou olhar, mas não vou dar atenção, sem tentar afastar, sem tentar jogar aquilo fora, só saber que eles estão ali, que eles não incomodam. Enfim, esse processo de entender que eles não precisam incomodar, que é sua escolha e sua responsabilidade escolher outros que realmente sejam mais úteis para você, né? Enfim, fazer esse processo sozinho em casa meditando já é bem difícil e leva tempo, leva energia, como tudo que esse naipe propõe, né? Que esse ciclo propõe. Do arado. É um trabalho de verdade, por mais que a gente não ache isso muitas vezes. Mas, imagina quando você sai pro mundo. Quando você sai pro mundo e esse espaço, esse cofre mental que você criou ainda é muito não testado, ainda é muito, enfim, novo, né? Você ainda não sabe implementar, é muito difícil. Vamos dizer que, de novo, que seja empoderamento, né? Então, você chega na padaria e você vê um patrão, sei lá, ou entre funcionários, uma briga em que, obviamente, uma pessoa está sendo desrespeitada. Você se mete? Você não se mete? Porque, afinal de contas, você não é a favor do empoderamento. E aí, ali tem um problema sério em relação ao empoderamento. Tá entendendo? Você vai se meter em todas as situações que você vir, isso vai começar a criar um conflito do tipo, não, mas é isso que eu defendo. Eu defendo só pra mim, eu defendo pros outros também, você vai pro trabalho. E aí, no seu trabalho, tem uma situação em que aquele projeto, digamos que você até goste da empresa, mas aí tem um projeto ali naquela empresa em que, sei lá, os valores éticos não estão batendo com esse espaço mental de segurança de quem você é, que você criou. O que você faz? Você enfrenta
como você enfrenta? Qual é a forma mais estratégica de enfrentar? Ou você não enfrenta porque você precisa desse emprego nesse momento e não quer perder e sabe que perderia mesmo e começa a procurar outro emprego ou estudar para ter outras oportunidades. Enfim, o que você vai fazer? O mundo não está organizado, a sociedade não está organizada de forma a respeitar ou a dar espaços para as nossas manifestações mais brilhantes de habilidades e os nossos melhores, digamos, os nossos melhores votos sociais, né? Então, se você coloca empoderamento, se você coloca feminismo, se você coloca luta antirracista como a sua, constrói isso como tipo de pensamento que funciona para você, se constrói ao redor disso, você não vai conseguir lutar todas as batalhas que vão aparecer ao seu redor, porque o mundo é racista, é machista, é extremamente violento em vários sentidos, é homofóbico. Então, como você vai fazer essa manutenção de energia? Só que tem uma coisa muito boa, que é assim, à medida que você, depois que você forma esse refúgio mental, uma palavra muito melhor para explicar isso, o refúgio mental. E aí você consegue ver, bom, eu tenho energia suficiente para comprar essa briga. Essa briga acho que é uma briga que inclusive vai me ajudar a fortalecer esse meu refúgio mental, por ter participado dela, por ter de fato conseguido me colocar com uma certa segurança. Bom, à medida que você vai conseguindo fazer isso, o seu refúgio também vai se fortalecendo. Porque não adianta apenas ter pensamentos que funcionem para você se esses pensamentos nunca forem colocados em prática. Então, eu sei, é um momento complexo, mas é justamente esse nível de trabalho espiritual que você está fazendo agora. Como é que eu coloco a minha cabeça para se organizar, né? Como é que eu organizo a minha cabeça com ideias a meu favor? Para fazer isso, eu vou precisar saber quem eu sou. Não num sentido muito profundo, complexo. É profundo e complexo, mas não assim, não preciso me descrever e o que eu vou fazer pro resto da vida, mas assim, o que eu quero defender nesse momento? Mesmo que depois mude, né? E aí, depois que eu decido isso e crio não, eu quero defender isso. As pessoas têm direito de defender várias coisas. Eu quero defender isso, porque faz bem pra mim, é isso. Tá, eu quero defender isso. E aí depois, como é que eu vou implementando isso no mundo? Que não seja um tiro no pé, mas que vá fortalecendo esse refúgio mental que eu encontrei a partir de uma palavra força, de um conceito que realmente é o que eu quero defender. E à medida que você vai ganhando força, porque você testou, comprou briga, deu certo, deu errado, sei lá o que for, o refúgio vai crescendo, as flores vão te colocando numa situação de atrair pessoas que estão cada vez mais em sintonia com você, e é por isso que você consegue ver mais possibilidades. De repente, quando você começar, você não vai se sentir capaz de comprar a briga na padaria ou de comprar a briga no seu trabalho, mas depois de muita experiência e depois esse refúgio vai se fortalecendo e você de repente passa a ser a pessoa que compra a briga no trabalho também, passa a ser a pessoa que compra a briga na padaria também. Então esse é o seu momento de arado, é isso que você está trabalhando agora. E pode não parecer um trabalho espiritual, mas é um trabalho espiritual dos mais importantes. Como é que você recebe qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de apoio, se você mesmo, do universo, né? Se você mesmo ainda não decidiu o que você está fazendo aqui. Você tem total livre-arbítrio para decidir o que você vai defender. Mas se você não decide, você vai acabar defendendo ideias de outras pessoas, ideias herdadas. E é por isso que a nossa cabeça fica super confusa, fica cheia de fantasma, né? Não é uma questão de culpa, a gente não tem culpa de estar assim. É uma questão de... é assim que funciona. Então, se eu não decidir, é isso que eu defendo, é isso que eu vou fazer, isso não é só uma coisa para ativista, isso é uma coisa para todo mundo. Se eu não decidir aquilo que eu quero defender e o que eu quero representar, seja lá o que for, não importa se é direita, se é esquerda, se é progressista, não importa. Se eu não decido, outras pessoas estão decidindo por mim. Com certeza. Porque a crença é a base da atividade humana. Então é nesse processo que você tá. Eu espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, deixa um joinha, segue o canal, aperta o sininho de notificação, porque se você não aperta, você não recebe todos os meus vídeos, né? Tem gente que não sabe disso. E, de maneira geral, eu gosto muito de ler comentários. Eu tô falando isso no final de todos os vídeos, porque começaram a aparecer os primeiros comentários do canal. O canal não é tão antigo assim. Então, se vocês se sentirem, né, à vontade para comentar se essa leitura ressoou ou não, que experiências estão passando no momento, de repente eu posso até ajudar mais respondendo aos comentários, tá bom? Então vamos passar para quem escolheu.
O número 4. Bom, se você escolher o número 4, essa é a sua carta do naipe do arado, que é o olho que tudo escuta. Acho linda essa carta também. Se você reparar aqui, tem uma representação, né, de uma pessoa fazendo várias posições, né, em várias posições, e aí é como se uma posição levasse a outra, aqui ela tá quase como uma posição fetal, mas voando, né, e tal. E aí tem um olho que, ao mesmo tempo que é olho, é megafônico, essa alcinha aqui, né? Então é o olho que tudo escuta, e o tudo é isso aqui. Qual é a história por trás dessa carta? Essa história fala de um momento em que a nossa percepção sobre o nosso corpo, né, sobre quem a gente é, o que a gente pode fazer e sobre como a gente se sente a cada momento enquanto a gente realiza as atividades cotidianas, ela fica muito mais enfatizada. É quando a gente começa a ter aqueles pensamentos assim, por que eu sempre sento na mesma poltrona para trabalhar? Não poderia trocar de poltrona? Essa carta está falando de um momento em que a gente começa a se questionar sobre a própria forma como a gente experimenta e faz as coisas no mundo, né? E não é um questionar a partir do nível social, né? A gente não está questionando ética necessariamente, a gente não está questionando as nossas decisões, se elas foram as melhores ou piores, mas a gente começa a questionar a nossa própria experiência física. É um momento em que a gente está muito centrado no próprio corpo. Então, a resposta à pergunta, qual é o trabalho espiritual que eu estou fazendo agora, ela está muito centrada na noção de que você precisa se conhecer e conhecer o que funciona para você. E para conhecer o que funciona num nível muito íntimo de corpo, o que funciona para você, você precisa experimentar. Por isso aparece essa pessoa em diferentes posições e a seta indica que você pode começar num determinado ponto e depois isso te levar para outra experimentação, depois te leva para cá e finalmente te traz para cá, né? É um processo de ajuste de como o seu corpo e a sua experiência funcionam no mundo. E o nome é o olho que tudo escuta, porque ele fala de escuta num sentido muito mais amplo do que a gente consegue pensar, né? Enfim, não do que a gente consegue pensar, mas do que a gente costuma pensar, né? Escuta no sentido de realmente estar atento aos processos psicofísicos, né? Os processos sinestésicos, os processos kinestésicos, a sensação do intracorpo, como é que eu me sinto quando eu faço uma determinada coisa. E aí, vários padrões de comportamento, né? Uma coisa muito concreta, mas que geralmente a gente dá pouca atenção. Vários padrões de comportamento começam a cair nessa fase, porque a gente realmente se abre a experimentar. Então, por exemplo, digamos que você está acostumada a sempre trabalhar tomando café. É um momento em que, não necessariamente porque teve sei lá, você leu uma matéria dizendo que café faz mal, ou porque você começou a pensar, acho que todo mundo pensa sobre isso um ponto da vida, nossa, eu não tô tomando muito café. Não é necessariamente por causa de nada disso, mas você começa a questionar, peraí, quer dizer que eu preciso de café para trabalhar? Você começa a ver onde falta liberdade na sua vida, nas coisas miúdas mesmo. Nossa, eu só trabalho com a minha xícara de café? Como assim? E eu não tô dizendo que é ruim trabalhar com uma xícara de café. Não entra no nível do julgamento. Eu tô tentando dar exemplos de coisas que de fato acontecem com a gente começa a pensar, ué, mas só nesse computador que eu consigo trabalhar? Eu não conseguiria trabalhar num computador emprestado? Nossa, será que... Tem umas coisas bobas assim que acontecem muito comigo. Será que não dá pra fazer isso no celular em vez de fazer no computador? Porque eu faria na minha poltrona, eu não teria que vir pra mesa do computador. Coisas muito simples mesmo. Nossa, será que esse é o único jeito de fazer arroz? Você começa a questionar uma falta de liberdade que na verdade não é nada tão dramático assim. É como esse fogo que nasce de vez em quando de, cara, eu quero fazer as coisas diferentes, eu quero realmente saber até que ponto essa rotina pode ser otimizada, até que ponto essa rotina que eu sigo, por mais tranquila e senso comum que ela pareça, até que ponto eu posso melhorar no sentido de fazer essa rotina funcionar mais pra mim. E você só vai descobrir isso experimentando. Mas por que o olho que tudo escuta? Tá juntando visão com escuta, né? Porque essa escuta do que o corpo te diz, de como você se sente, né? Que às vezes traz aquela sensação assim de, gente, tem uns determinados momentos em que acontece isso. Nossa, eu nem me sinto bem com esse café, virou um hábito, virou um vício, eu nem quero mais.
Não é uma coisa que eu realmente sinto prazer fazendo, né? Então, por que eu continuo fazendo? Esse tipo de questionamento é complicado se ele passar só pela imagem. Porque às vezes a gente guarda umas imagens na cabeça do que é sucesso, de como seria uma pessoa ideal que realiza a nossa profissão, de como seria a mãe ideal, como seria a parceira ideal, pai ideal, parceiro ideal, o que vocês quiserem. E essas imagens, elas se colocam entre nós e a possibilidade de experimentar outras formas de estar no mundo. Então, vamos dizer que você seja responsável pela comida na sua casa, por fazer a comida na sua casa. E aí você já gravou uma rotina, né? Não é só a questão de gravar a rotina e do que é útil para você. Muitas vezes, por trás disso, tem uma questão que é... toda vez que eu imagino uma cozinheira ou uma mãe ou um pai ou que realmente faça um trabalho de amor, de carinho, de afeto por sua família, ela precisa lavar a panela de um determinado jeito, ela precisa ter um determinado tipo de panela, ou ela precisa usar sempre a mesma panela, ou essa panela aqui, sei lá, enfim. Eu preciso cortar sempre das mesmas formas, sabe? Às vezes são coisas muito pequenas, do tipo, se eu não cortar os legumes todos bem pequenininhos, isso significa que eu sou uma pessoa desleixada, isso significa que eu não tenho amor pela minha família. São coisas que a gente mesmo vai criando. Então, por que o olho escuta? Porque o olho não apenas fica sobrepondo as imagens de como deveria ser a cada uma das nossas atividades cotidianas, mas ele começa a ouvir como o seu corpo está sentindo. Porque, sinceramente, se cortar, sei lá, um pimentão de cima a baixo, fazendo umas listas assim, vai me deixar mais feliz do que cortar em cubinho, ou se a sensação é de muito desgosto quando eu corto em lista, e quando, né, e não é tanto, é tranquilo quando eu corto em cubinho, porque isso me faz muito bem. Então, gente, eu vou cortar do jeito que dá pra cortar, isso não vai influenciar, né? De repente você acha que influencia o sabor, mas será que é tão sério? É começar a questionar a forma como a gente faz as coisas no dia a dia, para expandir em possibilidades, para experimentar outras coisas, para se dar mais liberdade, para limpar um pouco a vida de tudo aquilo que deveria ser e que muitas vezes não tem mais ninguém falando no nosso ouvido, mas continua influenciando a nossa rotina. Então é trabalho pra caramba. Se vocês pularam a introdução, esse naipe aqui, o ciclo desse oráculo, ele fala sobre trabalho. Só que são tipos de trabalhos que geralmente a gente não considera como trabalho. A gente considera como trabalho o que a gente pode botar na agenda. Mas o fato de você tentar desconstruir uma rotina para ter mais liberdade, para ter mais experimentação, para ser mais criativo, gasta tanta energia, dá tanto trabalho quanto, sei lá, escrever um relatório, ou mais, muitas vezes, né? Porque a zona de conforto é realmente aquilo que que já chegou a um ponto da gente fazer sem ter que nem pensar, né? E essa carta fala sobre sair da zona de conforto, mas dá vários outros elementos. Esse elemento, por exemplo, de que se eu tô só vendo, se é só uma questão de ver, sem ouvir o que o meu corpo tá me dizendo, o que a minha experiência tá me dizendo, pode ser que eu tenha ficado num lugar muito apertado, em que eu não consigo mais nem experimentar, né? O seu trabalho mais importante espiritual nesse momento é esse. É de se colocar na experimentação sem esquecer de ouvir como o seu próprio corpo está se sentindo em cada uma das experimentações, para poder chegar a um lugar representado por isso aqui, que é um lugar que realmente funciona para você nessa fase da sua vida. E nem é uma coisa que a gente passa na vida apenas uma vez. Esse é o seu momento, não importa qual seja a sua idade, porque de tempos em tempos a gente tem que fazer essa experimentação das rotinas mais básicas do cotidiano mesmo, e a gente tem que reinventar a nossa forma de fazer as coisas, porque a gente cresce, a gente muda, e o que a gente está fazendo já não funciona mais pra gente, da forma como funcionava. A frase diz: vê aquilo que experimenta. Então, nessa relação visão-audição, né? O que essa frase está dizendo? Está dizendo que é para você ver mais a partir dessa escuta do corpo. É para você ver mais aquilo que você está experimentando e como você está se sentindo cada vez que você faz uma alteração, do que as imagens de como deveria ser que já estão implantadas na sua cabeça. Entende? É ver mais que, de repente, aquilo que parece para você o professor perfeito e que você gasta tanta energia para ser, te faz sentir muito mal e, de repente, nem ajuda os seus alunos. Sabe? E que com pequenos ajustes você se sentiria muito melhor, largaria uma carga muito pesada e, de repente, seria até mais eficiente em relação aos seus alunos também.
É esse tipo de trabalho que você tá fazendo nesse momento. E é um trabalho bem difícil. É um trabalho que, sabe, eu não sei, algumas pessoas, quando eu comento sobre essa carta, dizem, ah, não, eu me sentiria muito idiota pensando sobre essas coisas. Deixa as coisas serem, deixa as coisas fluírem. Mas se você se dedica a isso como um real trabalho, faz anotações, entende como você está sendo em cada momento e como você pode, eu não gosto dessa palavra otimizar, mas como você pode adaptar isso, como você pode flexibilizar isso para ser cada vez mais útil à pessoa que você é nesse momento, como um estudo de si mesmo, né? Na realidade, enfim, não tem nada de idiota nisso, não tem nada de superficial nisso. Se a gente não se conhece, não se estuda, quem é que vai se conhecer, quem é que vai se estudar? E, de novo, um pouco como eu falei em relação à carta anterior, né, do grupo anterior, do grupo 3, se você não se dedica a entender o que de fato funciona para você ou não, né? Se bem que esse aqui é um estágio um pouco anterior, um pouco posterior, perdão, né? Já de implementação. Mas se você não se dedica a entender o que funciona para você ou não, quem é que vai se dedicar? A gente fica muito refém, se a gente não fizer esse trabalho, a gente fica muito refém daquelas listas de 10 formas de se sentir mais produtivo, 10 formas de ser mais feliz em determinada área, 10 formas, e na verdade, não existe padrão nem manual para isso, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa um joinha, um comentário, se inscreve no canal, porque, enfim, isso ajuda muito o meu trabalho, me dá muita energia. E eu tô querendo dizer assim no final de todos os vídeos que é muito importante também quando eu recebo comentários, não atrapalha, não é um incômodo, né? Eu, às vezes, quando eu vou comentar no vídeo de outras pessoas, eu me sinto meio, ai, não sei, aí vai ter que responder, bobo e tal. Mas eu gosto muito de ver os comentários, porque é uma forma de a gente trocar mais energia. De repente, até você sente que isso que eu falei enfim, fez algum sentido, mas você não sabe exatamente qual. E aí se sente à vontade para compartilhar a sua história. Fica à vontade, eu gosto de ler, gosto de responder. Eu vou fazer um esforço para responder rápido e responder a todos os comentários, mesmo que não seja rápido, e de repente possa ajudar mais ainda. Tá bom? Um beijo. E vou passar para a última leitura, que é a leitura para quem escolheu o número 5. Se você escolheu o número 5, essa é a sua leitura. Seja bem-vindo. E a carta que vocês têm é o Eu Semente. Essa carta, ela é maravilhosa em termos de simbolismo, porque o que você vê aqui é uma semente. Tá chovendo. Tem uma gota que tá indo na direção da semente. Ou seja, quando essa semente encontrar o solo, é como se tivesse... Isso aqui tá representando um processo em que a abundância de condições favoráveis ao desenvolvimento da semente tá, enfim, o que é dela tá guardado. Até a água, não é só uma chuva que privilegia todo mundo, né? Existe a chuva, existe um contexto favorável, mas tem uma gota guardada para ela, para a água que ela vai precisar assim que ela chegar ao chão, né? E ela sabe que no contexto que ela tá, nesse solo aqui, né, brotam coisas, porque tem outras plantas que já brotaram. Ela ainda não brotou, mas tem outras plantas que já brotaram, né, ao redor. Então, essa carta, ela fala de um momento em que você sabe que as condições adequadas estão se aproximando ou já estão ao seu redor. Você sabe que tem muita possibilidade de crescer num determinado caminho. Você sente aquela ansiedade, gente, eu realmente vou conseguir fazer o que eu quero, vou conseguir manifestar o sonho que eu quero manifestar, enfim, aquilo que eu realmente quero ser, vou conseguir colocar isso no mundo em ações concretas. E eu tô vendo que ao redor tem muita chance para isso acontecer. Eu tô vendo que outras pessoas já seguiram um caminho parecido e conseguiram. E eu tô vendo que, enfim, minha família de alma tá ao meu redor, estão se aproximando pessoas que vão me ajudar nesse sonho. Eu tô vendo que, mesmo que eu ainda não tenha conseguido brotar como a planta que eu quero brotar, tem todo o potencial. Uma carta que fala muito de potencial. Porém, ainda não aconteceu. E a frase que diz aqui é justo antes de brotar. Mas não é justamente antes de brotar ou momentos antes de brotar. É que a gente fica numa sensação realmente apertada, a sensação da semente, quando a gente descobre qual é o nosso real potencial e que tem todo um contexto em que ele realmente poderia frutificar, né? Quando a gente descobre isso,
mas a coisa ainda não aconteceu, ainda não é o momento adequado, a sensação de muito justo. Porque anteriormente, talvez você nem se visse como semente de nada. Você nem se visse como uma pessoa capaz de crescer, de florescer, de fazer as coisas que você quer fazer no mundo. Quando essa oportunidade aparece, quando você começa a se sentir assim, começa a reconhecer todos os seus talentos e só falta colocar em prática, a gente sempre passa por um momento muito de... É como se a gente não coubesse mais na versão antiga da gente mesma, é como se a gente não coubesse mais né, na expectativa de quando é que eu vou ser essa plantinha aqui? Quando é que eu realmente vou conseguir ver os resultados daquilo que eu já sei que é certo? Porque o potencial tá todo dentro de mim. Às vezes vem com sentimentos do tipo, nossa, eu só aproveito 1% do meu talento, eu só aproveito 1% do meu potencial. Ai, meu Deus, quando é que isso vai acontecer? E a gente já sabe internamente que vai acontecer. Só que, né, tudo tem um momento certo para acontecer. Tudo tem Você pode estar fazendo tudo o que precisa fazer para você ter chegado nessa situação aqui em que você já encontrou o lugar correto, já encontrou seus pares, já tem, enfim, qualquer tipo de matéria-prima que seja necessária para que você brote. E ela tá com o seu número aqui, ela tá diretamente para você. Mas ainda não aconteceu? Nossa, todo esse trabalho prévio já foi feito, né? Que é um trabalho prévio muito indicado pelas outras cartas, caso vocês queiram assistir. Mesmo que não seja a sua mensagem, mas elas vão contando essa historinha, como é que chegou a esse processo. Mas é um momento muito delicado, porque é um momento em que você ainda não é. Você sabe que vai ser uma determinada coisa. Você sabe que determinada coisa vai acontecer e vai transformar a sua vida, mas ainda não aconteceu. E é um momento que requer paciência. Então, o seu trabalho espiritual nesse momento, primeiro, é reconhecer que tudo ao seu redor conspira a favor, que você de fato já sabe o que quer fazer na vida, mas que paciência é importante. É reconhecer que antes de que as coisas de fato aconteçam, precisa ter uma certa continuidade de trabalho, né, investido, mas também, como fala a carta do sete de ouros, né, desse trabalho constante todo dia. Enfim, reconhecer tudo isso. Mas essa carta tá falando de um momento em que você já fez o trabalho. Você já está no lugar propício, só que não brotou ainda. Isso dá muita ansiedade. Mas é respirar fundo, ter paciência, entender que a beleza de ser semente também, entender que por mais justo que você esteja se sentindo nessa carapuça que ainda não brotou, né? E mais justo ainda, e mais assim, incômodo ainda, porque você sabe onde vai chegar, você sabe o potencial que tem, mas entender que a energia precisa se acumular para que o momento certo chegue. Então, esse é um momento de acúmulo de energia. Não tá dizendo para você, enfim, largar qualquer coisa que você esteja fazendo para ver um determinado projeto crescer, um determinado relacionamento crescer, ou mesmo quem você quer ser na vida crescer. Não é nada disso. Continua fazendo o que você tá fazendo. Mas é um momento de se desligar dos resultados, de entregar, de saber que quando tiver que ser, será. Porque você já fez tudo o que precisava ser feito em preparação. Você é uma semente que já garantiu as condições ideais para brotar, mas assim, tem o próprio tempo do florescimento, tem o próprio tempo de maturação, tem o próprio tempo do brotar, né? E isso você não controla. Então eu sei que pode ser uma sensação muito chata, para mim é sempre muito chato quando eu tô nesse momento. Mas o que a gente faz nesse período? Primeiro, reconhece tudo isso. É muito importante. E segundo, acumula energia. Se trata bem, dorme, não abandona as tarefas que você já está fazendo para um determinado sonho, relação, enfim, qualquer coisa brotar. Mas entende que você não tem como controlar o tempo de brotar. Você ainda é semente, você já se vê como planta, você sabe que está no lugar certo. Mas você não decide quando que você vai crescer a esse ponto aqui. Então, é um trabalho, e é um trabalho muito sério, ter paciência para esperar as coisas acontecerem. Se você está procurando uma confirmação no sentido de eu fiz tudo que eu podia, eu tô fazendo tudo direitinho, essa carta não tá te mandando parar, não tá dizendo, já fiz tudo, vai descansar, pronto. Não, essa carta tá mandando você continuar, mas ao mesmo tempo dizendo que você já fez todo o necessário. Agora é uma questão de tempo. Agora é uma questão de tempo divino e de ciclo natural. É uma questão de tempo de crescimento. E aí o seu maior trabalho agora é paciência. Paciência, entendendo, não entendendo assim, agora eu tenho que esperar, não, mas entendendo
de que maneiras na sua vida você pode acumular energia para quando você de fato brotar, você poder aproveitar ao máximo essa nova manifestação que está chegando, né? Isso também traz um outro ponto importante, que é o ponto de às vezes tem coisas que você pode adiantar, sem entrar nessa coisa da compulsão ansiosa, mas tem coisas que você pode adiantar para se preparar para quando você for planta, né? E muitas coisas que você não vai saber, né? Vão ter partes de você quando o projeto que você está esperando dar certo, ou quando o estudo terminar, quando chegar a hora de entregar a monografia, quando chegar a hora de fato abrir a loja que você queria abrir, quando chegar a hora de fato sair da casa dos pais, ou conseguir comprar uma coisa para casa dos pais, qualquer que seja o seu objetivo nesse momento. Mas tem algumas coisas que dá para antecipar. E aí você pode meio que ir preparando a casa para receber esse momento, essa mudança, isso que você quer ver acontecer, né? Se tudo isso é um processo mais subjetivo e você quer ser uma pessoa mais segura de si, nossa, começa a organizar a vida como se você já fosse essa pessoa segura, como se você já fosse essa planta brotada. Se é uma coisa mais concreta, como um trabalho que você quer conseguir, começa a estudar como é estar nesse trabalho, que outras pessoas que estão lá, que estão nesse emprego, nessa empresa, seja lá o que for, que outras pessoas existem, o que eu posso ler sobre narrativas em relação à vida delas, será que eu posso consultá-las, será que eu posso ligar, será que eu posso mandar uma mensagem, né? Tem esse momento de preparação, né? Será que o que eu vou fazer precisa de um tipo de roupa em especial, né? Mas de maneira geral, a coisa mais difícil a se fazer nesse momento é ter paciência, entendendo que se você não tiver paciência, tentar de alguma forma adiantar o processo, se você tentar forçar o processo, pode ser que você perca tudo, né? Pode ser que essa semente chegue ao chão em um momento em que ele está seco demais e a chuva parou. Pode ser que essa semente chegue ao chão no momento em que cresceu outra planta que não tem mais espaço para ela crescer da mesma maneira. Então, tá tudo certo. Você fez tudo o que tinha que fazer. Não é para abandonar a sua rotina, é para seguir na sua rotina. Com paciência, feliz, porque você já fez tudo o que tinha que fazer. E aguardar, tá? É um momento muito delicado, porque a gente se sente muito apertado nessas condições de temperatura e pressão aqui. A gente já sabe como pode ser grande, já sabe como pode expandir para um próximo projeto, mas ainda não chegou. É só uma questão de esperar a chegança, sabe como é que é? E aí o que você faz enquanto você espera uma chegança desse nível? Você prepara a casa, você prepara seu próprio corpo, você descansa, que é pra poder ter bastante energia quando a festa chegar ou quando as coisas começarem a se acelerar de fato. Tá bom? Bom, espero que essa mensagem tenha ajudado. Caso vocês tenham gostado, não esquece de deixar um joinha aqui, ou de compartilhar, de comentar, principalmente comentar, tô dizendo no final de todos os vídeos, porque eu fico muito feliz quando eu leio os comentários de vocês e eu adoro narrativas, adoro ouvir as histórias de outras pessoas. Então, de repente, se vocês se sentirem à vontade para compartilhar o momento de vocês, né, o momento atual de vocês, e se essa leitura ressoou ou não, eu posso até, né, responder lá e ajudar um pouquinho mais. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.